Graças e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um semestre em nosso seminário e estamos com a disciplina de pneumatologia. E hoje nós vamos estudar sobre esta disciplina, sobre o que ela é, o que significa. Espero contar com os irmãos no sentido de buscar, de estudar, de procurar entender através da apostila que eu vou passar para vocês e também responder as futuras provas, ou questionários que vamos passar até para ajudar na nota de vocês. Então, amados, nós iremos começar hoje com a guisa de introdução sobre o que é, na verdade, a pneumatologia. Então, apesar de nos ser dito em João 4:24 que o Espírito, que Deus é Espírito, observe que o nome se aplica de forma mais particular à terceira pessoa da Trindade. E claro que nós observamos que nem todos creem na Trindade e tampouco creem que o Espírito Santo é Deus, o que vamos ver daqui a pouquinho. Então, primeiro vamos ver o significado deste termo, pneumatologia. No hebraico, esse termo ele recebe o nome de ruach, e no grego é pneuma, mas ambos os quais, como vocábulo latino, também espíritos, e derivam de raízes que significam sopro ou respirar. E talvez daí há uma confusão entre alguns que negam a doutrina da Trindade, que negam de fato a divindade do Espírito Santo, pelos fatos de significar um sopro ou respiro. Mas vamos observar na palavra de Deus o que significa realmente esse termo pneumatologia. Então veja, irmãos, que também pode ser traduzidos por sopro ou fôlego de vida. Então vocês observam nos textos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, capítulo 6, versículo 17, Ezequiel 37, 5 e 6, ou vento, conforme nós vemos em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, e também 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, e João, capítulo 3, versículo 8. E aí vemos, irmãos, na palavra grega, pneuma, significa espírito, e logia significa estudo. Logo, essas duas palavras, pneuma e logia, significa estudo do Espírito Santo, ou também doutrina do Espírito Santo, a qual nós estamos estudando na nossa disciplina. O Velho Testamento geralmente emprega o termo Espírito sem qualificativos, ou fala do Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, e utiliza a expressão Espírito Santo somente em Salmos, lá no capítulo 51, o versículo 11, e também em Isaías, capítulo 63, versículo 10 e versículo 11. Enquanto no Novo Testamento nós observamos que esta veio a ser uma designação da terceira pessoa da Trindade, ou seja, Espírito Santo, ou Deus Espírito Santo. Eu não gosto muito dessa terminologia porque depois eu explicarei que há uma certa confusão em algumas seitas, quando nós dizemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Muitas vezes há um entendimento de que estamos falando de três deuses, quando apenas falamos de um só Deus que subsiste nas três pessoas. Então, meus amados, observamos dentro deste patamar que enquanto o Velho Testamento, de forma repetida, chama Deus o Santo de Israel, conforme vocês veem em Salmos 71, verso 22, capítulo 89, versículo 18, Isaías 10, 20, Isaías 41, versículo 3, Isaías 48, versículo 17, nós vemos o Novo Testamento, ele se aplica o adjetivo santo a Deus em geral, mas utiliza com frequência para caracterizar o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aí entramos, irmãos, em um tema
que talvez seja muito discutido entre alguns ramos, né, de igrejas, de seitas, né, é exatamente sobre esse tema chamado a divindade do Espírito Santo. Então, meus amados, o que nós entendemos por divindade do Espírito Santo? Então, veja, a divindade do Espírito Santo, como nós aqui bem colocamos, né, primeiramente devemos entender que o Espírito Santo é um ser divino. O Espírito Santo, ele integra a Santíssima Trindade, sendo da mesma essência do Pai e do Filho. Então, podemos afirmar, irmãos, e devemos fazê-lo com referência e temor, com reverência e temor, que o Espírito Santo é Deus. E aí é que nós, muitas vezes, entramos em desacordo exatamente com algumas seitas, como seitas unicistas, ou até mesmo seitas jeovistas. Nós podemos citar, por exemplo, a Testemunha de Jeová, ela nega veementemente que exista uma trindade. Como falei antes, eu prefiro utilizar o termo triunidade de Deus. E aqui nessa apresentação, eu explico a vocês, irmãos, o seguinte fato. Nós temos aqui o único Deus no centro deste triângulo que nós aqui estamos apresentando. Nós temos o único Deus. Fora dele, nós temos Pai, nós temos Filho e Espírito Santo. Se vocês observarem, por exemplo, o Filho não é o Pai, nem o Pai é o Filho. O Filho não é o Espírito, nem o Espírito é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai e o Pai não é o Espírito. Mas a pergunta é, meus amados, do que trata, na verdade, este símbolo aqui que nós colocamos. Por exemplo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Perceba que ele, na verdade, Deus, subsiste em três pessoas, ou seja, podemos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são emanações de Deus. Na verdade, retrata o Deus pessoal, o Deus que interage, o Deus que se relaciona com o ser humano. Então, nós temos aqui alguns textos em nossa projeção que nos mostra, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19, ele mostra exatamente essa diferenciação do Pai e do Filho. É claro que há uma certa confusão que algumas pessoas elas fazem quando utiliza, na verdade, a palavra de Jesus que diz: eu e o Pai somos um. Então, dá a entender que há, de fato, uma junção entre o Pai e o Filho. Logo, algumas seitas, como, por exemplo, a seita chamada A Voz da Verdade, que é uma seita pseudo-cristã, ela vai dizer que o Filho é ao mesmo tempo Pai e também ao mesmo tempo Espírito. Então, se você observar na nossa cronologia aqui, no nosso gráfico, está errado. Por quê, queridos? Porque o Filho não é o Pai. Ou seja, é Pai ou é Filho. Então, logo se há um Pai, então logo se há um Filho. Então, veja, irmãos, o Pai não pode ser Filho. O Filho não pode ser Pai do Filho. Mas, quando nós observamos aqui, dentro disto, né, há uma interação entre o Pai e o Filho, e também a terceira pessoa aqui, que é o Espírito Santo. Logo, eles são emanações de Deus. É a forma que Deus interage com o ser humano. Nós podemos, assim, facilitar para vocês, né, para que vocês possam compreender melhor. Então, meus amados, observamos aqui que a divindade do Espírito Santo há também um papel que é atribuído a ele por Jesus. Conforme o texto do Evangelho de João, é um papel divino, né? João ele vai mostrar que o Espírito Santo ele é Deus, que ele tem um papel divino. Nós temos aqui, amados, as referências que vocês podem consultar depois, né? Até porque nós não temos tempo, né, em estar lendo todos os textos, mas vocês podem comprovar exatamente, não só em João, mas nos Salmos, em Romanos,
Em 1 Coríntios, vocês podem ver, na verdade, essa interação de divindade que é confirmada, né? Então, a divindade do Espírito Santo, irmãos, é confirmada também pelo fato de que a própria Bíblia atribui a ele obras que somente Deus tem poder para realizar. Então, vocês podem observar nos textos que nós colocamos aqui para vocês. Então, amados, quais são esses atributos, né, da divindade Espírito Santo? Então, qual é o papel, amados, do Espírito Santo? Então, observem aqui que o papel atribuído, né, a ele por Jesus, conforme o texto que do Evangelho, nós já lemos isso, é um papel divino. Então, passemos aqui para frente sobre atributos incomunicáveis, conforme vocês vão poder estar acompanhando aqui na nossa aula, atributos incomunicáveis do Pai e do Filho pertencem igualmente ao Espírito Santo. Mas quais atributos são estes? Então, observem bem aqui, amados, na nossa próxima projeção. Então, observem aqui, por exemplo, o Espírito Santo, nos é dito lá em Hebreus, que ele tem um atributo de eternidade, né? Ou seja, ele sempre existiu. Então, não há um começo, não há um fim. O Espírito Santo esteve na obra da criação. O Espírito Santo esteve antes da obra da criação. Então, ele sempre existiu porque ele é Deus. Também, a Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e o 13, a respeito da santidade do Espírito Santo, que ele é santo e também é o Espírito da verdade. Então, nele não pode haver dúvidas, nem tampouco sombra de dúvidas ou mentiras. Ele também, amados, é onipotente. Romanos, capítulo 15, versos 19, o apóstolo Paulo nos diz, amados, que o Espírito Santo, ele é onipotente. Ou seja, ele tem poder. Ele tem poder. Mas também observamos aqui ainda que ele é onipresente, conforme vocês podem conferir no Salmo 139, versículo 7. E finalmente, queridos, ele é onisciente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11, nos diz que o Espírito Santo, ele prescuta, ele conhece o nosso coração, ele conhece os intentos do nosso ser. Então, amados, é inegável a conclusão de que o Espírito Santo está em condições de igualdade em relação às outras pessoas da Trindade, ou da triunidade de Deus. Seguindo aqui, amados, podemos também verificar, né, de maneira que não é equívoca, ou seja, de maneira inequívoca, que o Espírito Santo, como falei antes, ele se faz presente na obra da criação, se faz presente na obra da redenção. Os textos aqui que nós observamos, está posto para vocês conferirem depois. Também no batismo de Jesus, que é o texto que nós utilizamos muito como prova da trindade ou da triunidade de Deus. Então alguém vai dizer, mas vocês só têm Mateus, né, a forma batismal. Não, mas tem também o texto em Efésios, que mostra, na verdade, a interação do Espírito Santo, né, como ser pessoal. E depois vamos ver também da personalidade do Espírito Santo. E na bênção apostólica, quando nós terminamos o culto divino ao Senhor, nós impetramos a bênção apostólica. E dizemos assim, que o amor de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações com o Divino Espírito Santo repouse sobre vós. Então, observe, amados, que o Espírito Santo se faz presente também na pessoa da Trindade, na bênção apostólica, no batismo, na obra da redenção, enfim, e na criação podemos comprovar ali a existência do Espírito Santo e, por que não dizer, a sua divindade. Meus amados,
Na próxima aula, nós iremos estar falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Vimos hoje que o Espírito Santo ele é divino, que o Espírito Santo é Deus. É Deus. Mas o outro lado também é necessário dizer que o Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é uma pessoa. Ou seja, vamos tratar da personalidade do Espírito Santo. Certo, queridos? Então, a princípio, que nós colocamos aqui para que vocês apreciem, né, sobre a divindade, não, sobre a personalidade. Deixa eu passar aqui rapidão para vocês, certo? Muito bem. Opa. Então, vamos colocar aqui que o Espírito Santo, né, sobre sua personalidade, significa a qualidade ou o fato dele ser uma pessoa, né? Então, a personalidade do Espírito Santo é identificada nas Escrituras, comprovando que ele é uma pessoa que deseja se envolver com a igreja. Mas de que forma, irmãos, isso pode acontecer? Segundo a seita das Testemunhas de Jeová, como nós observamos, o Espírito Santo ele é um sopro, apenas. É um vento. Para o islamismo, o Espírito Santo é o arcanjo Gabriel. Para essas seitas, irmãos, e muitas outras que nós podemos pesquisar depois, ele é um ser impessoal e que não tem personalidade e vontade própria. Ou seja, logo, ele não é Deus e nem tampouco uma pessoa, certo? Então, o Espírito Santo, irmãos, entretanto, como nós observamos, ele possui atributos. Possui atributos de uma pessoa. Mas que atributos são esses? Ele pode entristecer-se. Então veja que lá em Efésios, no seu capítulo 4, versículo 30, né, nos diz, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que ama, conforme Romanos capítulo 15, versículo 30. O Espírito Santo, ele pensa, né? Ele pensa também. E aqui nós temos uma série de questões sobre a personalidade do Espírito Santo que nós iremos observar na próxima aula com mais cuidado. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe. Amém?